Fala galera, tudo bem? Professor Vlad de volta aqui do curso Essência, hoje com a nossa aula número 6, a aula que vai trabalhar o conceito de pH. Você sabe o que é pH? Na verdade, pH, a sigla significa potencial hidrogeniônico, mas o que é isso? Vem comigo para o quadro. A água, ela é formada por dois íons, H+, e OH- da água. O íon H+, ele é responsável pelas características ácidas e o OH- é responsável pelas características básicas. Nós vamos ver um pouco mais disso também na aula de funções inorgânicas. Mas veja só, sempre que eu estou tratando apenas da água, a quantidade de íons H+, e íons OH- é equilibrada, ou seja, eu tenho a mesma quantidade. Por isso que nós dizemos que a água é neutra. E foi possível determinar quanto de íons H+ e OH- estavam na água em função de nem todos os íons terem formado a molécula da água estável. A quantidade encontrada foi de 10 a menos 7. 10 a menos 7 mol por litro, ou seja, uma quantidade extremamente baixa, mas equilibrada. Daí nós temos substâncias que têm ou uma maior quantidade de íons H+, e substâncias que têm uma maior quantidade de íons OH-. Aí nós atribuímos a característica ácida ou a característica alcalina básica. Sempre que a quantidade for exatamente igual, nós dizemos que a substância é neutra. Pensando nisso, sabendo que trabalhar com valores desta grandeza são extremamente complexos para algumas pessoas, foi criada uma fórmula que leva esses valores para números mais tranquilos de serem trabalhados. Aí nasceu a ideia ou o conceito de pH, potencial hidrogeniônico, que nós calculamos com esta fórmula aqui. pH nada mais é do que uma função logarítmica menos log da concentração de H+. E eu também consigo determinar qual é o potencial hidroxiliônico, ou seja, quanto de hidroxilas eu tenho com a fórmula POH é igual a menos log da concentração de OH-. Tudo bem? Está lembrado que eu disse que a quantidade de íons H+, ela foi determinada e a quantidade de íons OH- também? Somadas, nós temos a concentração de 10 a menos 14. Então, eu posso relacionar esses valores. Então, pH mais POH vai ser igual a 14. Então, vamos dar uma olhadinha na aplicação dessa fórmula. Pegando a concentração de H+ que eu tenho da água, veja só, pH igual a menos log da concentração de H+. pH igual a menos log de 10 a menos 7, logo, pH igual a 7. Se eu fizer isso para o POH, também terei um POH igual a 7, que é neutro. Perfeito? Você vai ver aí um exemplo, uma escalazinha com algumas substâncias e os valores de pH. Você vai perceber aí o refrigerante com pH bem ácido, alguns desinfetantes com pH alcalino, a nossa saliva com pH neutro. Então, esses valores de escala de pH que você vê por aí, eles vêm desta forma. Vamos ver agora a resolução de um exercício de vestibular. A concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é de 10 a menos 3 mol por litro. Qual o pH de um refresco preparado com 20 ml de suco de limão e água suficiente para completar 200 ml? Vejam nesse exercício que nós temos a concentração de íons H+ do suco de limão, pois é uma substância ácida. Ele quer saber o pH de uma solução preparada apenas com uma parte desse suco, 20 ml, e completar com 200 ml, ou seja, preparar 200 ml de suco. O que nós devemos fazer? A primeira coisa é determinar quanto eu tenho realmente de suco de limão. Então, veja lá, 10 a menos 3 mol estão para 1000 ml do suco de limão. Como peguei apenas 20 ml, nós temos, na realidade, uma concentração de 2 vezes 10 a menos 5 mol de concentração de íons H+. Perfeito? Esta quantidade ela foi diluída para 200 ml. Quanto eu teria se esta solução fosse 1000 ml? Porque a relação de pH é em mol por litro.
né? Isso nos leva a uma concentração de íons H+, ou H3 ou mais, igual a 10 a menos 4 mol por litro. Maravilha! Agora que eu tenho a concentração, 10 a menos 4, é só jogar na fórmula de pH, menos log da concentração de H+, então temos pH igual a menos log de 10 a menos 4, calculando, o pH vai ser igual a 4, alternativa D desse exercício. Viu só, pessoal, na resolução do exercício, como é tranquilo agora que você sabe o conceito do pH, mas para você ficar realmente preparado, não esquece de fazer os exercícios lá da plataforma. A gente se vê por aí, até a aula 7.